Nos meus arquivos, a coragem muitas vezes floresce nos lugares mais improváveis. Em junho de 1944, enquanto a Europa queimava sob o domínio nazista, uma jovem de apenas 23 anos saltava de paraquedas sobre a França ocupada. Seu nome era Violette Sabo. E o que ela carregava não era apenas um revólver, mas um coração consumido por uma dor transformada em propósito. Violette não nasceu para a guerra. Filha de pai francês e mãe inglesa, ela era a imagem da vivacidade. Mas o destino foi cruel. Ela se casou com Etienne Sabo, um oficial da Legião Estrangeira, em uma breve trégua de felicidade. Etienne partiu para lutar e nunca mais voltou, deixando Violette sozinha com uma filha pequena. Foi o sangue de Etienne, derramado no deserto da África, que regou a determinação de Violette. Ela não se sentou para chorar, ela se apresentou ao Executivo de Operações Especiais Britânicas, a SOE. Ela se tornou uma espiã. Uma agente de sabotagem. Sua missão era quase suicida e infiltrar-se na França e paralisar as comunicações alemãs antes do dia D. Imagine a tensão. Cada sombra nas ruas de Limoges poderia ser um oficial da Gestapo. Violette trabalhava no silêncio, organizando a resistência, explodindo ferrovias, sendo o fantasma que os nazistas não conseguiam capturar. Mas, em 10 de junho, o cerco fechou. Durante uma emboscada da divisão SS das Reich, Violette resistiu até a última bala. Ela usou sua metralhadora Sten para cobrir a fuga de um companheiro da resistência, lutando até que a munição acabasse e o cansaço vencesse. Capturada, ela foi levada ao limite. Interrogatórios brutais, torturas inimagináveis na prisão da Gestapo em Paris, e finalmente, a transferência para o campo de concentração de Ravensbrück. Mesmo sob as piores condições, relatos de sobreviventes dizem que Violette nunca perdeu o brilho nos olhos. Ela cantava para as outras prisioneiras. Ela era a prova viva de que o espírito humano pode ser torturado, mas nunca escravizado. Em janeiro de 1945, a poucos meses do fim da guerra, Violette foi executada. Ela morreu de joelhos, mas com a cabeça erguida. Violette Sabo recebeu, póstumamente, a Cruz de Jorge, a mais alta honra civil britânica. Ela nos ensina que o sacrifício não é sobre o que você perde, mas sobre o que você deixa para os outros. Uma flor de aço que, mesmo cortada, deixou um perfume de liberdade que ainda ecoa nos meus registros. Mississippi da década de 1850 é um lugar de silêncios impostos e hierarquias brutais. Na plantação White Cliff, o juiz Henry Cliff mantinha uma ordem rígida, baseada na posse e na opressão. Mas, por trás da fachada de autoridade da Casa Grande, crescia um segredo que desafiaria as leis fundamentais daquela sociedade. No centro dessa tensão estava Elias Ward, um homem cujo intelecto e presença se tornaram uma ameaça silenciosa ao sistema que tentava contê-lo. Elias possuía uma habilidade perigosa para um homem escravizado naquela época, e ele era alfabetizado. Em um mundo onde o conhecimento era uma arma exclusiva dos senhores, Elias lia e interpretava a realidade de forma independente. Ele não era apenas um trabalhador nos campos, era um observador atento das fraquezas daqueles que se diziam seus donos. Sua dignidade e postura calma eram interpretadas pelo juiz como uma afronta, um sinal de uma resistência que não precisava de armas para ser sentida. O colapso da White Cliff não veio de uma revolta externa, mas de dentro da própria linhagem Wycliffe. Margaret, a esposa do juiz, e sua filha Clara, estabeleceram vínculos com Elias que rompiam todas as barreiras sociais e raciais do sul escravocrata. O escândalo que se seguiu foi devastador, ambas, mãe e filha, ficaram grávidas de Elias.
Esse fato não era apenas um drama familiar, era a desintegração total do mito da superioridade sobre o qual a plantação fora construída. Na noite em que a verdade veio à tona, a violência foi inevitável. O juiz Wycliffe, confrontado com a perda de controle sobre sua propriedade e sua família, viu o seu império desmoronar. Elias Ward, por sua vez, representava a inevitabilidade da mudança. A mansão foi consumida pelas chamas e o juiz desapareceu dos registros oficiais, deixando para trás apenas as ruínas do que passou a ser conhecido como a Colina do Julgamento. Elias Ward sobreviveu à destruição e sua história permaneceu enterrada por décadas em documentos fragmentados. Ele provou que, mesmo sob o peso de correntes, a mente humana busca caminhos para a liberdade e para a quebra de paradigmas. O nome de Elias Ward nos meus registros é um lembrete de que nenhuma estrutura de poder é absoluta quando confrontada com a complexidade da natureza humana. A história da ciência é escrita com persistência e, muitas vezes, com sacrifício pessoal. Nos meus arquivos, a trajetória de Maria Sklodowska, a mulher que o mundo imortalizou como Marie Curie, destaca-se como um dossiê de superação intelectual absoluta. Nascida na Polônia ocupada, onde o acesso ao ensino superior era proibido para mulheres, Maria foi movida por uma sede de compreensão que a levou até os laboratórios de Paris, enfrentando a fome e o isolamento em busca de respostas fundamentais sobre a matéria. Ao lado de seu marido, Pierre Curie, ela transformou um galpão úmido e precário no palco de uma das maiores descobertas da humanidade. Juntos, eles isolaram dois novos elementos químicos, o polônio e o rádio. Marie foi a primeira a utilizar o termo radioatividade para descrever a energia invisível que emanava desses elementos. Ela observava o brilho azulado do rádio na escuridão do laboratório, ciente de que estava diante de uma força capaz de mudar o curso da medicina e da física para sempre. Diferente de muitos de seus contemporâneos, Marie Curie recusou-se a patentear seus processos de isolamento do rádio. Ela acreditava que o conhecimento científico pertencia à humanidade e que o lucro não deveria ser um obstáculo ao progresso médico. Essa postura altruísta permitiu que a radioterapia se desenvolvesse rapidamente para o tratamento do câncer. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela deu mais uma prova de pragmatismo humanitário ao desenvolver as Little Curies, unidades móveis de raios-x que permitiram localizar balas e fragmentos em soldados feridos diretamente no campo de batalha. O preço dessa dedicação foi alto. Anos de exposição contínua à radiação, sem qualquer proteção, cobraram o seu valor. Marie Curie morreu em 1934, vítima de uma anemia plástica causada pelo seu próprio objeto de estudo. Até hoje, seus cadernos de laboratório permanecem altamente radioativos, guardados em caixas de chumbo, como um testemunho físico do seu legado perigoso e brilhante. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa na história a ser premiada em duas áreas científicas diferentes, em física e química. O dossiê de Marie Curie nos ensina que a ciência exige uma coragem que vai além do intelecto, exige a disposição de enfrentar o desconhecido, mesmo quando ele é invisível e mortal. A Grande Guerra de 1914 é frequentemente narrada através de estatísticas de mortos e mapas de avanços territoriais. Mas, nos meus arquivos, o relato de Stefan Westman oferece uma visão muito mais íntima e perturbadora do conflito. Westman era um jovem estudante de medicina alemão, treinado para salvar vidas, mas que se viu lançado na lama das trincheiras, forçado a participar de um sistema de destruição mútua. Sua história não é sobre estratégia militar, mas sobre o momento exato em que a humanidade é confrontada pelo horror da violência direta. Em um combate corpo a corpo brutal em meio ao caos de um ataque, Westman viu-se diante de um soldado francês. Em um ato de instinto e treinamento, ele utilizou sua baioneta. No momento em que o golpe foi desferido,
o conceito de inimigo desapareceu. Ao olhar para o homem que agonizava à sua frente, Westman não viu um oponente político ou uma ameaça nacional, viu um ser humano com características e sofrimentos idênticos aos seus. Ele notou as mãos do homem, suas roupas e o pavor em seus olhos, percebendo que aquele indivíduo tinha uma vida, uma família e esperanças que acabavam de ser interrompidas por suas mãos. O trauma dessa experiência transformou a visão de Westman sobre a guerra. Ele descreveu o sentimento de náusea e o choro incontrolável que se seguiu ao perceber que a propaganda de guerra havia falhado em desumanizar o outro. Para Westman, o soldado francês tornou-se um espelho. Ele compreendeu que a guerra obriga homens comuns a cometerem atos que desafiam sua própria natureza moral. O arrependimento não era uma fraqueza, mas a última prova de que sua consciência ainda estava intacta em meio à barbárie. Stefan Westman sobreviveu ao conflito e, anos mais tarde, tornou-se médico, dedicando sua vida a curar em vez de ferir. Seus relatos escritos serviram como um alerta para gerações futuras sobre a realidade despojada de glória das trincheiras. Ele enfatizava que o nacionalismo extremo cega os indivíduos para a humanidade partilhada, transformando irmãos em alvos. A história de Westman encerra o nosso dossiê de hoje como uma reflexão sobre a responsabilidade individual. Ele provou que, mesmo sob ordens, o peso de tirar uma vida é algo que a alma carrega para sempre. Sua voz ecoa nos meus registros como um lembrete de que, no fundo de cada trincheira, o que realmente morre é a nossa capacidade de reconhecer a nós mesmos no outro.